A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2024, trazendo aqui nesse trimestre uma série de lições que traz como assunto geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Lições que são comentadas pelo pastor Silas Queiroz e estão baseadas em dois livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Ruth e também o livro de Esther. Bom, a partir da quinta lição, a partir da sexta lição, nós passamos a estudar especificamente o livro de Esther. Estamos estudando aí os pontos principais de toda a narração do livro de Esther. Dessa forma estamos compreendendo, né, todo o desenrolar, toda a história que está relatada nesse livro. E estamos chegando ao final, né? Estamos na lição de número 12. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre terceiro trimestre, nesse caso, de 2024. Quero pedir, claro, aos meus queridos e amados irmãos que, por gentileza, se inscreva no nosso canal, que também compartilhe a nossa lição, faça o seu comentário também, o seu comentário é importante. Gostaria muito que você interagisse conosco também, ao ouvir, né, e acompanhar, evidentemente, a lição que estamos transmitindo aqui para vocês. Bom, lição de número 12 estará sendo estudada nesse domingo, dia 22 de setembro de 2024. Temos como título desta lição O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. São os assuntos que estão relacionados com a lição de hoje. Como vocês estão observando, vocês que estão nos acompanhando aqui, lição por lição, têm observado, que nós estamos estudando os pontos principais do livro de Esther, né? A gente estuda ali o capítulo de forma minuciosa, já que estamos tratando de um livro histórico, são poucas as aplicações que a gente fazemos no texto, no que diz respeito ao dia a dia, porque nós não estamos lidando com texto doutrinário necessariamente, são textos históricos, mas estamos aí pontuando, né, os momentos principais da narração do livro de Esther e, a partir daí, extraindo importante aprendizado para as nossas vidas, lições para a nossa vida, ou seja, estamos aprendendo com a vida de Esther, com a vida de Mardoqueu, estamos aprendendo como nós devemos proceder, o que precisamos fazer para ser vencedores, para alcançar os milagres, né? A manifestação de Deus em nosso favor na nossa caminhada. O livro de Esther nos ensina muita coisa sobre isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Terminamos a lição passada falando sobre o primeiro banquete de Esther. Nós percebemos aqui no livro de Esther que ela promoveu dois grandes banquetes para recepcionar o rei Assuero, e também recepcionar o primeiro-ministro do reino, que era Amã, que por sua vez também era o grande algoz, o inimigo do povo judeu. Consequentemente, inimigo também de Esther, já que ele também se fazia inimigo de Mardoqueu. Bom, Esther preparou o primeiro banquete, né? Nós encontramos aí nas lições passadas Esther chegando até o palácio, o rei graciosamente recebeu a Esther e perguntou a Esther o que ela desejava, qual era a petição dela. Ele certamente imaginou que se Esther o procurou era por alguma coisa muito séria. E Esther não diz naquele momento, Esther segura o seu ímpeto, segura as suas emoções e
pede ao rei para que vá participar de um banquete com ela e leve também Amã. Tudo fazia parte de uma estratégia, de uma preparação. Então, Esther nos traz ali lições maravilhosas, uma mulher que foi sábia, uma mulher que soube conter o seu ímpeto, as suas emoções, não se precipitou, esperou o momento certo de agir. E Deus estava trabalhando em tudo isso, porque depois de Esther chegar até o rei, né, ela jejuou, ela orou, as suas amigas assim fizeram, o povo fez também a mesma coisa, orou, jejuou, buscou a Deus. Esther vai até a presença do rei, o rei dá permissão a ela para que ela peça o que ela quiser, e aí ela diz que vai fazer a petição, mas gostaria que o rei fosse com ela no banquete. E nesse primeiro banquete nós estudamos na lição passada que Esther não falou nada. Esther fez um banquete, e esse banquete tem até um nome aqui, banquete do vinho. Ela fez um banquete do jeito que o rei gosta, do jeito que o rei tem prazer em participar. Até porque a gente já percebeu aqui pelo livro de Esther que Assuero era um rei que gostava de festa. Era um rei festeiro. Então Esther foi exatamente trabalhando com estratégia, né, buscando conquistar o coração do rei com aquilo que ele gostava. Então, temos aqui uma situação contextual, né, dentro da cultura, dentro daquele momento. Existem algumas pessoas que até questionam, mas Esther promover um banquete de vinho, nós estamos falando de uma situação cultural, contextual. Dentro daquele contexto ali, era uma prática habitual, né, para o povo persa. E Esther estava vivendo dentro daquele contexto e entendendo ela que promover um banquete de vinho para trazer o rei era a ótima alternativa que ela tinha para preparar o coração do rei, a fim de ela revelar qual era a sua petição. Então ela prepara esse banquete, o rei participa, Amã participa também. Eu estou recapitulando aqui para vocês entenderem a importância desta lição que nós vamos estudar hoje. E aí o rei participa, Amã participa, mas na saída daquele banquete, Amã se encontra com Mardoqueu não se prostra diante dele, ele se enche de fúria, vai para casa e junto com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos, ele tem a ideia de preparar uma forca no quintal da sua casa, uma forca de 22,5 até 25 metros talvez, e ele prepara essa forca para matar a Mardoqueu. Os judeus já estavam com data marcada para morrer, mas ainda iria demorar meses e meses e meses. Mas Mardoqueu, ele já queria eliminar Mardoqueu naquele momento. A fúria de Amã era tão grande que Amã não queria esperar muito tempo para tirar a vida de Mardoqueu, juntamente com os outros judeus. Não, ele queria tirar a vida de Mardoqueu naquele momento. Então ele sai dessa reunião com a sua família, né, à noite. Ele sai dessa reunião decidido que no dia seguinte, pela manhã, ele iria pedir a cabeça de Mardoqueu. Amã ia pedir a cabeça de Mardoqueu diante do rei Assuero. Só que enquanto Amã perdia uma noite de sono pensando em como matar Mardoqueu, Deus também tirava o sono do rei Assuero e fez o rei Assuero pedir aos escrivãos do reino para que fizesse a leitura das crônicas do reino, e encontrou lá aquele momento em que Mardoqueu salvou a vida do rei, denunciando uma conspiração contra ele, e nenhuma recompensa foi dada a Mardoqueu. Então, quando Amã vai de manhã pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei já estava aguardando Amã para tomar uma decisão sobre como honrar a Mardoqueu. E vocês conhecem a história, estou recapitulando aqui. Né? O fim de tudo isso foi que Amã teve que segurar e guiar o cavalo, onde Mardoqueu estava sentado com as vestes reais, com a coroa na cabeça, e o próprio Amã gritando, né? O rei honra aqueles que ele agrada. Então,
no fim das contas, Deus virou tudo numa noite, né? Deus virou tudo. Entre um banquete e outro, Deus muda a história do povo judeu, Deus muda a história de Mardoqueu, que até então era perseguido, até então estava sob ameaça de uma grande humilhação, porque seria enforcado. Agora, o próprio algoz de Mardoqueu é o mensageiro que sai por toda a cidade anunciando Mardoqueu como um homem a quem o rei desejava honrar e agradar. Então, a situação toda muda. Só que tinha um segundo banquete, né? Amã saiu de casa nessa ideia de enforcar Mardoqueu, acabou passando o dia todo sendo humilhado, guiando o cavalo que tinha Mardoqueu assentado por toda a cidade. E aí ele volta para sua casa, humilhado, com a sua cabeça coberta, e chega em casa trazendo a tal notícia: olha, deu tudo errado para mim. Tudo que eu imaginava que iria fazer aconteceu ao contrário. Eu fui com a intenção de pedir a cabeça de Mardoqueu, e quem ficou mal foi eu, quem foi humilhado foi eu. Eu tive que dar honras a Mardoqueu por ordem do rei. E isso acontece dentro de uma sequência que a Bíblia nos faz compreender aqui, que não deu nem sequer a oportunidade a Amã de fugir da situação, de pensar numa alternativa. Ele não teve nem tempo de pensar em um jeito de fugir daquela situação, né, em que ele mesmo se envolveu, ele mesmo se meteu. Então, a lição de hoje, eu fiz aqui uma retrospectiva da lição passada para fazer um ponto de ligação com a lição de hoje e mostrar para vocês o seguinte: a lição de hoje se concentra no segundo banquete de Esther. No primeiro banquete, a mãe entrou com o nariz empinado, soberbo. Já no segundo banquete, ele vem assustado, preocupado e com uma sensação de que todo o mal que ele havia projetado contra Mardoqueu estava se virando contra ele. Então, essa lição, particularmente para mim, ela é a lição ápice, ela é a lição principal desse estudo que estamos fazendo no livro de Esther. Embora ainda temos uma outra lição semana que vem, mas a lição de hoje, ela, na minha modesta opinião, ela é o cume, é o ponto culminante. Porque nessa lição nós vamos encontrar um momento de maior tensão, né? De maior tensão, porque a gente vê aqui todo um cenário extremamente tenso, onde Esther revela para o rei a sua petição. Amã, que já estava ali certamente preocupado e assustado, vê toda a sua trajetória sofrer um desmanche, né? Ele de repente é desmascarado diante do rei. Você imagine esse cenário. Esther pensa, revelando ao rei que diante dela e diante do rei estava ali o inimigo do seu povo. Esther revelando qual era o seu povo. Amã assustado porque ele não sabia que Esther fazia parte do povo judeu que ele havia comprado, vamos colocar assim, para matar, para destruir. Então, imagine agora o semblante do rei Assuero ao saber que quando assinou o decreto, ele estava assinando a morte da sua própria esposa, que ele tanto amava, que ele tanto queria bem. Então nós temos aqui um cenário apavorador. Esse banquete, esse segundo banquete de Esther aqui, foi um cenário muito tenso, dramático, porque envolvia a difícil missão de Esther
de revelar a sua origem e revelar o que estava projetado para o seu povo, a difícil situação de Amã, que o tempo todo estava por cima, o tempo todo estava sendo honrado, e deixou que a vaidade, a soberba o levasse a um estado máximo de ódio para com o povo judeu. E agora ele descobre que a rainha fazia parte desse povo que ele condenou à morte. E o rei Assuero? Que agora se sente traído por Amã, se sente agora frustrado, porque deu muitos poderes a Amã, confiou em Amã e descobre que Amã era um homem mau, perverso, maquiavélico. E agora nós temos ali 3 pessoas, as pessoas mais importantes do reino da Pérsia, em um cenário de completa tensão, né? Mas Deus estava trabalhando nesse momento dramático do povo. Deus estava trabalhando nesse momento dramático de Esther, né? No fim das contas, a gente percebe que Deus estava agindo e mexendo com a situação justamente para dar o tão sonhado livramento ao povo judeu. Então essa lição aqui, na minha modesta opinião, ela é o ponto culminante do livro de Esther. É o ponto principal, né, por se tratar do momento mais dramático, mais tenso, mas o momento em que as coisas foram resolvidas por direção de Deus, pela obra de Deus. Tá certo? Bom, há algumas coisas que eu quero aqui pontuar nesta lição, o aprendizado que nós teremos nesta lição, né? Ao estudar essa lição, nós vamos aprender o seguinte. Primeiro, há pessoas que se fazem nossos inimigos e Deus o julga e o pune. Mardoqueu não se posicionava como inimigo de Amã. Mardoqueu não tinha intenção de ser inimigo de Amã. Mardoqueu apenas não se curvava. Mardoqueu não aceitava se dobrar, reverenciar, venerar Amã. Mardoqueu até o respeitava, mas não como Amã gostaria de ser, adorado, reverenciado, venerado pelas pessoas. Não. Mardoqueu só adorava a Deus. Mas, por esta razão, Amã se tornou um grande inimigo de Mardoqueu. Só que nós aprendemos nessa lição aqui que Deus julga, Deus pune, Deus não permite que aqueles que se fazem nossos inimigos venham triunfar sobre nós. A Bíblia é muito clara, irmãos. No que depender de vós, tenhas paz com todos. Nós devemos buscar a paz com todos. Mas há pessoas que dão lugar ao inimigo das nossas almas e se torna nosso inimigo. Se torna o nosso inimigo. E muitas vezes nós, completamente inocentes em relação a essa questão, sofremos às vezes pressões, perseguições, porque essas pessoas acabam se deixando levar por sentimentos colocados pelo inimigo em seus corações. É claro que, no que depender de nós, nós devemos estar prontos a dar a eles o amor. Devemos estar prontos a mostrar para eles o amor de Cristo em nossas vidas. Mas existem situações que o Senhor pune, corrige, porque Deus cuida de nós, né? Deus cuida de nós, Deus nos guarda, Deus nos livra do mal. Outro aprendizado que nós temos nessa lição aqui. Essa lição é o momento mais tenso e dramático do livro, eu falei sobre isso aqui também, né? Então, é outro aprendizado que nós temos aqui. Deus não permite que os que nos odeiam nos atinja. Tem pessoas que não gostam de nós simplesmente pelo fato de nós sermos cristãos, pelo simples fato de nós termos uma vida com Deus. Nos odeiam por isso. Agora, a Bíblia também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Qual deve ser a minha postura em relação a essas pessoas que se colocam como inimigos? Devemos orar por eles. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar
por aqueles que se fazem nossos inimigos. Ore por eles. Entrega na mão do Senhor. A vingança não pertence ao crente, a vingança pertence a Deus. Entrega na mão do Senhor, deixa Deus tratar, deixa Deus trabalhar. Quem sabe Deus não vai te dar uma oportunidade de você dar para essas pessoas o que elas não têm, que é o amor. Quem sabe? Eu conheço histórias de pessoas que odiavam crente, mas de repente Deus permitiu essas pessoas caírem no leito, caírem lá na cama e condenadas à morte, e nesse momento de morte, procuraram o crente para orar, pediram para alguém chamar o crente para orar. E aí, o que o crente vai fazer? O crente vai lá e vai dizer: isso aí é fruto da sua raiva, do seu pecado, você tem que morrer mesmo, você está sendo condenado pelo meu Deus. Não, é hora de você mostrar o que você tem no coração: o amor, a misericórdia, a compaixão, a empatia, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Mas, entretanto, todavia, porém, Deus, Ele cuida de nós. E eu também conheço casos em que pessoas se levantaram contra crentes e não quebrantaram os seus corações, e Deus livrou os seus. Deus livrou os seus irmãos, os seus filhos, a sua igreja, e livrou punindo essas pessoas que, assim como o Faraó, acabaram endurecendo mais os seus corações ao invés de se quebrantar. Tá certo? Outro aprendizado importante que nós temos nesta lição: Deus nos dá livramento de todo ataque. Não há perseguição, ataque que Deus não nos livra. Deus tem poder de nos dar livramento sobre todo ataque. Deus, ele, quando tem que agir, ele muda leis em favor do crente. Deus muda as leis. Não interessa, Deus muda os corações. Quando Deus tem que agir em nosso favor, Deus faz o que for necessário. Deus, ele intervém da forma que for necessária, porque ele é Deus, ele é Senhor, e não há Deus como nosso Deus. Pobre daqueles que tentam desafiar o povo de Deus, achando que os seus deuses podem se equiparar ao nosso Deus, porque não existe Deus como nosso Deus. Ele é o único Deus vivo, verdadeiro, soberano sobre todas as coisas, criador dos céus e da terra, protetor dos seus, senhor dos seus. As nossas vidas pertencem a Deus. Brigar contra um crente é brigar contra o projeto de Deus. Brigar contra um santo, contra um servo de Deus, é brigar contra os planos de Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto na vida de cada um dos seus. Então é muito importante que nós tenhamos esta confiança de que aconteça o que acontecer na nossa vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. E qualquer que tentar contra a nossa vida só poderá chegar a nós se Deus permitir. Se Deus deixar. E se Deus permitir, Deus deixar, algum propósito Deus tem. Alguma finalidade Deus traz nisso aí. De outra forma, se não acontecer dessa forma, esteja certo que o livramento virá, e ainda que seja necessário que 1000 caia do seu lado, 10.000 caia à sua direita, mas isso vai acontecer para que você permaneça de pé, porque Deus cuida dos seus. Tá certo? Ele nos guardará de todo mal. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, como está no Salmo 121, desde agora e para sempre. Bom, um outro aprendizado que nós temos nesta lição de hoje aqui, a respeito da lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é infalível. O que se planta, colhe. Nós temos aqui um personagem, Amã. Amã, nesse livro de Esther, é uma figura hostil, um homem mau, um homem perverso,
maquiavélico que prepara toda uma situação para abater, para destruir não só Mardoqueu, mas a todo o povo de Mardoqueu. Esse homem prepara uma forca de 50 côvados, que eu já expliquei aqui, que levando em consideração que um côvado é 45 centímetros a 50 centímetros, essa forca deveria ter a altura de 22 metros e meio a 25 metros de altura. E para que uma forca tão alta? Porque ele não queria só matar Mardoqueu, ele queria matar e humilhar. A fúria de Amã era tanta que ele não queria só tirar a vida de Mardoqueu. Ele queria tirar a vida de Mardoqueu e ele queria se vangloriar em cima da morte de Mardoqueu. E essa forca que Amã preparou com a finalidade de não só matar, mas humilhar a Mardoqueu, foi nessa forca que ele foi enforcado. Ele tinha o plano de pendurar o corpo de Mardoqueu a 22 metros e meio, a 25 metros de altura, para que todos que passassem, olhassem, todos vissem Mardoqueu pendurado. Mas quem ficou pendurado lá foi ele. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. O que você planta, você colhe. O que você planta, você vai colher. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta limão, você vai colher limão. Se você planta mamão, você vai colher mamão. A lei da semeadura não falha. A lei da semeadura é uma lei criada por Deus e as leis de Deus não falham. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. Amã plantou o ódio, a raiva, a ira, um espírito vingativo. Amã plantou a humilhação. Amã plantou a covardia. E ele colheu tudo isso e recebeu exatamente aquilo que ele havia desejado para o seu irmão. Que isso sirva de lição até para alguns crentes, que mesmo sendo crentes, tem aquele tipo de oração para amaldiçoar, e às vezes até se apega em textos isolados do Antigo Testamento para amaldiçoar o irmão, para desejar o mal ao irmão. Não tem crente que faz isso? Tem. Mas é preciso que a gente entenda que um cristão é alguém que tem o amor de Deus derramado no seu coração. E quando se tem o amor de Deus derramado no seu coração, o nosso princípio é de paz. O nosso princípio é de amor. Eu sei que mesmo você desejando a paz e desejando dar amor, nem sempre você recebe isso. Mas essa deve ser a nossa conduta, esse deve ser o nosso princípio, porque a lei da semeadura, ela é infalível. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que se planta, nós colhemos. Portanto, é necessário que a gente tenha muito cuidado com a lei da semeadura. O nosso textuário se encontra em Provérbios capítulo 21, versículo 1, e diz da seguinte maneira: como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. O que é que Provérbios capítulo 21, versículo 1 está dizendo? Que Deus, se Deus é Senhor dos céus, se Ele é Senhor da terra, se Ele tem todas as coisas sob o seu controle, qual a dificuldade que Deus vai ter de mudar a mente e o coração de um rei? E não foi isso que Deus fez na vida de Assuero? Assuero estava sem sono, Deus tirou o sono de Assuero e Deus começou a trabalhar através da mente e do coração desse governante. Quando Deus quer, Deus age. Quando Deus quer, Deus muda a situação. Por isso que nós não temos por que ficar
desesperados diante de um não, diante de uma palavra contrária, diante de alguém que muitas vezes se posiciona como insensível às nossas questões, vai para o joelho, vai orar, vai pedir a Deus, vai trabalhar no coração para quebrantar. Porque se Deus é Senhor dos céus e da terra, quanto mais da mente e do coração de um homem. E nesse texto que nós lemos aqui em Provérbios, está dizendo que Deus muda. Deus muda o coração de um rei. Deus muda o coração de um governante. Deus muda. Você está com uma causa na justiça, apresenta o Senhor, para que a justiça seja feita. Para que a justiça seja feita. E que o juiz não seja injusto para com você, caso você esteja correndo o risco de sofrer a injustiça, mas que a justiça seja feita, que Deus venha intervir. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Verdade e Prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima dos quais elas têm. Há um Deus no céu. Então, acima das autoridades humanas, devemos se lembrar que temos Deus, o Senhor. Nós respeitamos as autoridades, somos submissos às leis, mas e quando a autoridade for contra Deus? E quando a autoridade se levantar contra o ensinamento, as leis de Deus? Nós temos Deus, que está acima de toda autoridade. Deus, que está acima de todos os reinos. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está acima de todas as coisas. Então, nós devemos recorrer a Ele, que é o Senhor sobre todas as coisas. Porque os reis vêm e passam, as autoridades vêm e vão, mas o nosso Deus permanece. O nosso Deus continua tendo controle de todas as coisas. Passa-se as décadas, os séculos, os milênios, e Deus continua reinando. Quantos grandes homens nós já tivemos na história da humanidade? Quantos grandes governadores, grandes líderes, grandes imperadores, que hoje a gente estuda sobre eles, falando sobre os seus feitos, sobre as suas conquistas, Quem nunca estudou sobre Nabucodonosor, o grande império babilônico, o grande império assírio, Senaqueribe, Assurbanipal? Quem não estudou sobre os grandes faraós do Egito, que dominaram, que viraram lendas? Quem não estudou sobre Alexandre o grande conquistador do mundo, que com 33 anos já não tinha mais nada para conquistar, conquistou tudo que era conhecido naquela época como governos? Pois é, mas todos eles passaram. Os grandes Césares e os grandes imperadores romanos, que deixaram marcas, que deixaram importantes contribuições para a sociedade, mas já foram. E Deus permanece. E o Senhor permanece. Então, nós precisamos estar sempre atentos para obedecer às autoridades, mas acima das autoridades está o nosso Deus. Se as autoridades fugirem dos ensinamentos, dos planos, das leis de Deus, nós vamos ficar com Deus, porque a Bíblia, o apóstolo Pedro nos ensina que importa obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. E isso eu estou falando em situações onde as leis humanas acabam batendo em contradição, acabam batendo de frente com as leis divinas. Tá certo? Porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. Bom, quando as autoridades elas não entendem a nossa causa, a melhor coisa que nós temos a fazer é ir a Deus. É ir em busca daquele que está acima
de todos, aquele que levanta e abate quem ele quer. Bom, vamos para a leitura bíblica em classe. Se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10. Olha o que nos diz o texto aqui. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então nós temos aqui um banquete apenas para 3. O rei Assuero, que gostava de banquetes, né? E o nome do banquete aqui no versículo 2 é banquete do vinho. Temos aqui a rainha Esther, que foi a que promoveu o banquete. E temos Amã, que foi trazido para o banquete já angustiado e preocupado, porque sabia que as coisas não estavam mais dando certo para ele como antes. E eles estavam num banquete do vinho, e no meio do banquete, o rei Assuero pergunta à rainha o que ela queria. Porque, afinal de contas, isso já devia estar criando no rei uma grande curiosidade. E ele já devia estar imaginando que o que a rainha Esther queria era algo muito sério, porque ele não falou de imediato quando ela entrou no palácio. Promoveu um banquete no primeiro dia, não falou nada. Deixou para falar no segundo dia. Então o rei Assuero já devia certamente estar imaginando que o que ela queria era muito sério. O que ela estava desejando falar com o rei era algo muito, mas muito importante. E aí no versículo 3, a rainha responde para o rei. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Ou seja, o que a rainha está dizendo aqui? Meu rei, se eu sou digno de alguma coisa, por favor, poupe a minha vida e poupe a vida do meu povo. O rei Assuero ficou curioso, mas o que está acontecendo, rainha? A sua vida está correndo risco, por quê? Que risco a sua vida corre? Você é a rainha, é minha amada, minha esposa. Que risco você está correndo aqui? E o seu povo, lembre-se que Assuero não sabia ainda qual era o povo de Esther. Até aqui, Esther era tão amada pelo rei que o rei nem quis saber qual era o povo de Esther. Então, a rainha intercede por ela. Ela diz o quê? Desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Ou seja, por favor, poupe a minha vida e a vida do meu povo. E aí no versículo 4, ela continua explicando o porquê que ela está pedindo salvação por ela e pelo seu povo. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir, e matar e lançar e a perder. Se ainda por servos e por serva nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então ela está dizendo o seguinte: ó rei, se nós fôssemos vendidos apenas para ser escravo, eu nem me incomodava, porque sendo escravos do rei, está tudo certo. Eu nem ia te incomodar, eu nem ia te procurar, rei, se nós fôssemos vendidos apenas para ser servo. Mas o problema é que nos venderam para nos matar, para nos destruir, para liquidar com o meu povo. E, evidentemente, ela, como fazia parte desse povo, também ela iria. E aí, no versículo 5, nós temos a reação de Assuero, o rei Assuero. Então falou o rei Assuero, disse a rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? O rei estava completamente alienado da questão, pelo menos é o que nos dá a entender aqui. Claro que o rei tinha ciência de que havia entregado nas mãos de Amã um povo lá atrás, mas o rei Assuero não se deu conta da gravidade da decisão que ele tomou, entregar esse povo para Amã. E quando a rainha agora intercede por ela e por esse povo,
ele fala, mas quem é esse perverso? Quem é esse homem que nos fez tomar uma decisão tão errada? Nos instigou a tomar uma decisão tão precipitada? Quem é esse homem que nos levou a tamanha maldade, a assinar alguma coisa contra um povo da minha rainha? Aí no versículo 6, nós temos aqui o ápice, o momento mais tenso. Esse aqui é o texto áureo da tensão, do drama no livro de Esther. Versículo 6, e disse Esther, o homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Você consegue imaginar? Você consegue viajar até lá, no Império Persa, na fortaleza de Suzã, no palácio, e imaginar esse quadro? A rainha, o rei, querendo saber quem era essa pessoa perversa que havia criado algum meio de matar a rainha e o seu povo. E Amã, naquele momento ali, ouvindo tudo aquilo, a Bíblia diz que Amã se perturbou. Eu tenho curiosidade de entender que semblante Amã esboçou naquele momento. Que susto, que pavor, por causa do seu ódio, por causa da sua raiva, do seu espírito perverso. Agora ele estava nessa situação delicada. E a Bíblia diz que, no versículo 6, Esther revela para o rei que o opressor era ele, Amã, o ministro, o homem de confiança do rei Assuero, aquele que o rei Assuero confiava o seu anel para selar as cartas e permitir que Amã fizesse o que bem entendesse no reino. E agora, diante daquela situação, o versículo 7 diz: e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. O rei ficou tão furioso que ele saiu, talvez para refletir sobre o que iria fazer, talvez até para pensar sobre qual decisão iria tomar. Ele não quis olhar para Amã. Naquele momento, ele repudiou a presença de Amã. E num ato impulsivo, o rei Assuero se afasta. Ele se afasta daquele ambiente, vai para o jardim do palácio para pensar em que decisão ele iria tomar com o seu ministro, que ele não sabia que era um grande inimigo do povo da rainha. E aí no versículo 8, vamos lá, ainda no versículo 7, enquanto o rei se afasta, Amã, vendo que ele estava condenado, ele vai em busca da rainha. Ele procura a rainha, ele vai desesperado até a rainha, ele quebra protocolos, ele quebra todo tipo de protocolo. Ele podia tocar na rainha? Ele podia chegar tão perto da rainha? Ele tinha essa permissão? Ele quebrou todo o protocolo, porque ele sabia que a sua vida estava condenada. Então, diz aqui no versículo 7 que ele foi interceder a rainha, porque já sabia do mal que estava vindo sobre ele. No versículo 8, enquanto Amã vai em busca da rainha e se aproxima do leito da rainha, olha o que diz o versículo 8: tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito, sobre a cama, ou quem sabe ali um
um sofá, né, próprio da rainha, uma cama. Ele foi sobre o leito. Ele entrou no quarto da rainha. E sobre o leito em que estava Esté, ele se prostrou diante do leito, diante da cama, talvez, onde estava a rainha. No quarto da rainha, um ambiente privadíssimo, super privado. Ele não tinha nenhuma autoridade, nenhuma permissão para chegar até ali. Mas o desespero de Amã levou Amã a quebrar o protocolo. E ele foi, se prostrou. Só que diz a Bíblia, na sequência do versículo 8, então disse o rei, porventura quereria nesta casa, ou melhor, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã com o rosto. Cobriram a Amã o rosto. Ou seja, quando o rei volta para tomar uma decisão em relação a Amã, encontra Amã prostrado, talvez na cama da rainha, no leito da rainha, talvez ali o divã da rainha, mas ele estava ali num ambiente que era privado da rainha, no quarto da rainha. E quando o rei vê aquela cena, além de decretar a morte da minha rainha, ele ainda quer agora, de alguma forma, se aproveitar da rainha, tocar na rainha. E a Bíblia diz que quando o rei tirou essa conclusão da atitude de Amã, a Bíblia diz que jogaram algo sobre o rosto de Amã e cobriu o rosto de Amã. E esse gesto indica o quê? Que o rei não queria mais ver o rosto de Amã, porque Amã estava sentenciado. O rei não olhava para o rosto de alguém condenado, sentenciado. E Amã teve o seu rosto coberto naquele momento. Não deu nem tempo de Esté interceder por ele, não teve essa conversa. Não teve essa conversa. Acabou, esgotou. O tempo, as possibilidades de Amã se arrepender do ato já tinha passado. Tem coisas que não dá para se arrepender mais. Tem certos erros que as pessoas cometem que ultrapassam os limites. Há perdão de Deus para todo pecado que o homem comete, com exceção da blasfêmia. Mas às vezes as pessoas rompem um limite, uma fronteira, que se torna impossível de retornar. Não que Deus não possa perdoar, mas é porque existem limites que, uma vez rompido, as pessoas não conseguem mais reverter. Não tinha mais como reverter o quadro de Amã. Era irreversível. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, no versículo 9, então disse Arbona, aí aparece um dos eunucos do rei, né? Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcai-o nela. Versículo 10, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aquilo que Amã havia feito, escondido, preparado, na surdina, para surpreender a Mardoqueu, ficou revelado. Arbona, um dos eunucos do rei, falou, tem uma forca lá preparada no quintal de Amã, que Amã preparou para Mardoqueu. Mardoqueu, rei, aquele mesmo Mardoqueu que te defendeu, que denunciou aquela conspiração, que salvou a sua vida. Isso só piorou a situação para Amã, e o rei falou, enforcai-o nela. Enforque Amã na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Deus deu um grande livramento a Mardoqueu. Os inimigos de Mardoqueu acabaram sofrendo uma punição pelos seus pecados. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que prepara uma cova, nela cairá.
nela cairá. Porque Deus cuida dos seus. Não há mal que possa atingir um filho de Deus. Deus cuida de você, minha irmã. Deus cuida de você, meu irmão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai impedir. E se alguém entrar na frente, Deus tira da frente. Deus tira do caminho. Se alguém tentar tomar aquilo que Deus preparou para você, fica tranquilo, Deus vai arrancar do caminho. Que Deus nos livre de ser tomado de vaidade, de soberba, de tentar entrar no caminho que Deus preparou para alguém. Porque Deus tira do caminho. Deus tira. Deus não vai poupar aqueles que entram na frente dos seus para tentar tomar aquilo que Ele preparou para os seus. Portanto, se Deus tem promessa na sua vida, fica tranquilo, porque Deus haverá de cumprir, porque Deus não falha nas suas promessas. Tá certo? A nossa lição está dividida em 3 partes, né? Primeiro tópico, o banquete e a denúncia, falamos sobre isso, a instabilidade de Amã, né? Segundo subtópico, o banquete do vinho. Terceiro subtópico, qual é a tua petição? Segundo tópico da lição, a fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano. Quem fez isso? Foi a pergunta feita por rei Assuero e a terrível reação do rei. E no terceiro tópico da lição nós temos aqui o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio, os eventos mudaram no segundo subtópico. E aí temos a conclusão da nossa lição que diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde, quanto mais do homem, que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio, planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Daí a nossa lição. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Espero que tenha contribuído para que os irmãos tenham aí uma excelente aula nesse dia 22 de setembro e que vocês tenham aí uma maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu peço, compartilha, comenta aí a nossa lição e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.